Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Los Naranjos, em Honduras, depois de 30 dias rodando num comboio de brasileiros aqui em Honduras. Nós conhecemos ilhas no Caribe, comemoramos o aniversário da Ana, conhecemos ruínas maias, conhecemos rios incríveis, uma selva muito preservada que existe aqui em Honduras. Mas hoje, infelizmente, cada um vai seguir o seu caminho. É um dia de despedida, um dia em que nosso coração fica apertado. Mas é isso aí, vamos organizar a vida para começar o dia, né? Bom dia, tô aqui também me organizando, ajeitando meu cabelinho. E eu sei que vocês sempre ficam tristes quando a gente se divide da galera, com quem a gente viaja. Mas é que a vida é isso, né, gente? Cada pessoa tem o seu caminho, cada casal tem a sua jornada, os seus destinos. E é maravilhoso esses momentos em que nossos caminhos se cruzam e a gente consegue aproveitar dias incríveis, dias maravilhosos. Mas sempre chega uma hora de nos despedir, porque é isso, cada um tem que seguir a sua própria jornada. É isso aí, bora começar nosso dia, fazer um cafezinho, né, Fifi? Dá bom dia. O pessoal tava reclamando aí que a Fifi nunca mais deu um bom dia aqui. Cadê a Fifizinha? Nossa, coisa mais lindinha desse mundo, né, Fifi? Ai, gente, aqui tá muito cedo. Aqui tá muito cedo, eu sou velhinha. Eu gosto de ficar dormindo, soninho de manhã. Depois eu saio com o papai. Hein, Fifi? Bom dia, meu amor. Olha que preguiça, que preguiça. E estamos aqui tomando nosso último café da manhã juntos. Dia daqueles. E por que nós vamos nos separar? Para onde os senhores vão? Esse aqui é o Bruno, essa é a Queca do Henriqueta vai. Agora vamos ir para El Salvador, né? Para El Salvador. El Salvador. Ó, aqui a Kai, Druida, do Combi Nômades. E vocês, para onde vão? Bem, a gente desce, né? Partiu Nicarágua. Sentido Brasil. Sentido Brasil, A gente ainda vai se encontrar lá pelo México. Eles, acho que a gente se encontra quando a gente for pro Brasil algum dia. Já temos um convite de ir pra São Tomé das Letras. Opa, tamo junto nesse convite aí. Vamos também. Vamos também. E por aqui nós passamos uma noite excepcional somente ao som da natureza, uma chuvinha muito gostosa também aqui à beira desse canal que leva até o Lago Yohoa, que é o maior lago aqui de Honduras. Nós fizemos um rolezão de caiaque, passando aqui pelo rio até chegar lá no lago. Passamos dias incríveis aqui com nossos amigos, mas é isso, chegou a hora de pegar a estrada. Meus irmãos, meus amigos... Tristeza, hein, bicho? Nossa, essa foi da hora, essa foi uma das mais da hora. Mas agora a gente não tá se despedindo de uma forma tão dramática, né? Sempre tem uma Kombi quebrada quando se despede. Agora tá todo mundo bem, é uma boa despedida, um até breve bom. Gente, a gente se vê em breve. Invictus! Pela primeira vez Invictus! Ai, fiquem bem! Essa foi show, velho. Essa foi boa. Foi massa demais, foi bom demais, velho. É nóis, meu querido. Valeu, velho. Valeu por tudo aí, mano. Ó, gente, acompanha o canal deles aqui, da Henriqueta vai. A gente em breve vai se encontrar novamente, com certeza. Logo tamo junto, isso que importa. Ai, tchau, cara. Você vai fazer muita falta, cara. O Plínio é engraçado, né? Ele bota a cabeça embaixo das pernas quando vai ganhar carinho. Ai,
Ai, cara, você é muito lindo. Chegou a hora de dar tchau, meus amigos. Não há despedida, até breve. Até breve. Hasta luego. Foi incrível viajar com vocês. Foi sensacional. Muito obrigado, viu? Que tenham muita Valeu luz demais. nessa caminhada. Vocês também. Que seja incrível. Valeu, meu irmão. Obrigado a vocês por terem aberto o canal aí pra nós. Muito massa. E sigam eles aí, ó. Combinômades. Valeu, galera. E é isso aí. Vamos partir, pegar nossa jornada? Partiu. Garoto, com essa barriga toda aberta. Tchau, garoto. Você é muito linda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meus amigos, até breve. Vamos embora. Chegou a essa difícil hora que é a despedida. Amigos, tchau. Valeu. Boa viagem pra vocês, né? Tudo de bom. São pessoas incríveis. É muito difícil esses momentos pra gente, né? É uma dor no coração imensa, mas é isso aí. Chegou a hora de cada um seguir a sua caminhada. Aqui vai. Tchau! Meu amor, estamos sozinhos novamente. Sozinhos novamente. É sempre muito triste quando a gente se despede dos nossos amigos. Mas é isso, cada um de nós tem a nossa jornada e é maravilhoso ficar com vamos focar nas lembranças, em todas as coisas legais que nós vivemos juntos, que são companhias inestimáveis. E é incrível como nós conseguimos juntar 3 combis de 3 cores diferentes, de anos diferentes, aqui em Honduras, na América Central. Pra gente foi algo histórico, foi algo marcante para nossas vidas que a gente carrega para sempre em nossos corações. E é isso aí, meus amigos. Antes de pegar a estrada, nós só vamos, ó, descer essa rua de terra aqui para ir num restaurante ali que nos cedeu o Wi-Fi, pra gente lá conseguir subir um vídeo pro YouTube, porque uma das maiores dificuldades que a gente tá tendo aqui em Honduras é conseguir um Wi-Fi decente para subir os vídeos pro canal. Isso fez com que nas últimas semanas a nossa frequência tenha diminuído bastante, mas agora retomando a estrada e pegando lugares novos, acredito que a gente vai conseguir regularizar essa situação aqui no canal e trazer mais vídeos para que a gente consiga compartilhar mais bons momentos juntos. Vamos ali então rapidinho e depois vamos pegar a estrada rumo a Guatemala. Enquanto a Ana fica com a Fifi aqui, eu vou ali rapidamente. E um dos maiores problemas que a gente está encontrando aqui, como eu estava falando, é a questão da internet. Tá muito difícil pra gente essa questão aqui. Tá muito difícil porque mesmo no Wi-Fi que a gente consegue, o Wi-Fi dificilmente é bom e tem capacidade de subir. Isso faz com que a gente não consiga subir arquivos tão pesados, tenha que diminuir a qualidade dos vídeos. Tá sendo assim um tema pra gente a questão da internet. A gente quer resolver isso logo, talvez aí comprando uma Starlink nos próximos meses, pra gente ter uma autonomia melhor de internet. Eu vou vir aqui, ó. Eles também recebem overlanders e nos cederam Wi-Fi. Não vai rolar, tá marcando 12 horas para subir o vídeo. A taxa de upload da internet aqui deve ser muito ruim. Também não vamos conseguir, vamos tentar subir pela própria 3G mesmo. Nós estamos passando aqui pelo interior de Honduras, uma região formada por cidades bem pequenininhas. Saímos da estrada principal, então tem alguns trechos de estrada com bastante buraco, outros trechos ela tá um pouquinho melhor, mas de forma geral uma região muito gostosa, com bastante natureza. Fomos muito bem recebidos, assim, maravilhoso, lugar incrível. Só que nós retomamos a nossa viagem rumo ao norte. Agora, obrigatoriamente, nós temos que voltar para a Guatemala, porque a Guatemala tá ali, tem um trechinho de terra ainda que passa por lá. E depois da Guatemala nós voltamos para a costa leste. Então vamos
em direção novamente ao Mar do Caribe, e depois subimos ali por Belize e uma parte de Quintana Roo, Península de Yucatán, no México. Então esses são os nossos próximos passos, é essa nossa direção. Vai ser super legal porque nós vamos conhecer assim um lugar muito diferente. Belize teve uma colonização diferente, então lá eu acho que vai ser um país que já vai mudar tudo que a gente tem vivendo aqui na América Latina, até porque Belize não é um país latino. Então tô super ansiosa, os próximos dias prometem novas emoções. Aninha tá ali se matando para ligar o nosso inversor, que é um equipamento que transforma a nossa energia, que vem de uma bateria de 12 volts, para 220, para que a gente consiga carregar as baterias da nossa câmera. Então tem que ligar lá o inversor, que fica embaixo da nossa cama, e aí esse trabalho todo. Conseguiu? Consegui. Yogi. Esse aqui é o carregador da nossa bateria. A nossa câmera é essa daqui, só que ela é muito velha, então as baterias já estão muito viciadas e não estão mais dando conta de segurar a carga, então a gente tem que carregar bastante. E aqui nós temos duas tomadas que são 220, então agora que eu liguei lá o inversor, eu só coloco aqui Buenos días, ¿cómo está, amigo? Señores, qué bonito. Ah, gracias. Creía que era de Brasil. No, no, no. Parece, las colores. Ah, un gusto. As pessoas aqui em Honduras são muito gente boa. Cara, assim, uma recepção sensacional. E passou um cara de moto aqui, achei até que era a camisa do Brasil. E é isso aí, vamos seguir que daqui a pouco já estamos chegando aqui em San Pedro Sula, essa cidade que já foi conhecida como a faixa de Gaza de Honduras. E a estrada nos trouxe até São Pedro Sula, essa que é a segunda maior cidade de Honduras e já foi considerada a cidade mais perigosa do planeta. Isso porque, principalmente entre os anos de 2014 e 2016, a cidade aqui viveu uma verdadeira epidemia de violência, uma epidemia de mortes violentas, com cerca de 186 mortes, assassinatos a cada 100 mil habitantes. Isso colocou São Pedro Sula nos índices de maiores violências do mundo inteiro, e por isso que a cidade ganhou o apelido da faixa de Gaza hondurenha, porque aqui havia muito mais violência, muito mais mortes violentas do que na própria Palestina, que naquela época já estava em um conflito armado. Aqui de São Pedro Sula, ela é multifatorial, ela tem origem em vários elementos, mas principalmente a desigualdade social e o tráfico de drogas. Isso porque 80% de toda a droga que é enviada para os Estados Unidos passa aqui por São Pedro Sula, e isso vai deixando um rastro de muita violência. E também tem um outro fator que é muito relevante falar, é que aqui em Honduras estão escondidos, estão refugiados muitos criminosos de El Salvador, porque El Salvador, o país vizinho aqui do lado, também vivia uma onda muito grande de violência, já foi considerado um dos países mais perigosos do mundo, e isso por causa do tráfico de drogas coordenado por gangues criminosas. E aí lá houve uma grande transformação social, muitas pessoas foram encarceradas, houve uma grande mudança e muitos criminosos fugiram e vieram se esconder aqui em Honduras
ficam à margem da lei e continuam praticando as suas mesmas práticas criminosas, o mesmo modus operandi que faziam lá em El Salvador, principalmente com muita violência, com tráfico e com extorsões. E no mais, tirando o trânsito caótico que tem aqui, igual toda cidade grande, aqui passando pela rua é uma cidade grande como qualquer outra, tem bastante comércio para todo lado, tem prédios, enfim, tudo aquilo que uma cidade grande, urbana tem, aqui em São Pedro Sula tem, e nós não vamos parar por aqui, só vamos passar mesmo, porque também não vamos pagar para ver como é que são as coisas aí, e vamos andar, porque temos mais 52 quilômetros para chegarmos até uma cidade chamada Puerto Cortés, que é lá no litoral de Honduras e já perto da fronteira com a Guatemala. Vamos embora! Vai, manezinha! E fizemos uma paradinha estratégica aqui, estamos quase chegando em Puerto Lopes, só que nós temos que pegar água, porque hoje nós vamos estar na rua, tem que tomar banho na rua e tem que ter água. Estamos chegando aonde, Porto? Puerto Lopes? Puerto Cortés. Ah, Puerto Cortés. Errou Porto. Ah, é. Puerto Lopes é Equador, eu acho. Aí aqui tem uma torneira e a nossa caixa de água, nós temos uma caixa de água que fica aqui embaixo da Kombi, ó. Essa aqui é uma de 40 litros e do outro lado tem uma igual, dão 80 litros. E por aqui, deixa eu ver... e por aqui a gente vai encher ela com a mangueira. Tô aqui abastecendo no posto como recompensa porque nós pegamos a água aqui. Ó, o preço do litro da gasolina tá 23,18 lempiras, que é a gasolina regular. Uma que tem mais octanagem, mais forte, é 26,87. Mas para esse tipo de motor nosso aí, não é necessário, nem é bom às vezes tão forte. Deu boa, por aqui tá muito quente, esquentou, hein? Nossa, quantos graus tá aqui, será? Santo Antônio, Puerto Cortés, 32 graus, sensação 37 graus e umidade de 69%. Deu uma esquentada mesmo. É isso aí, nós estamos pensando agora se nós vamos ficar por aqui, porque ainda é meio-dia e meia, 1h da tarde, 1h30. É 1h30 e aqui tá bastante quente, ou se vamos já hoje para Guatemala. Estamos aqui pensando, até chegar ali, que são 2 km, temos que tomar uma decisão. É isso? É isso. E vamos passar aqui no mercado porque aqui em Honduras tudo é mais barato. Isso porque Honduras é o país da América Central e talvez até da América Latina mais barato que nós já viajamos. Por isso hoje, como nós talvez vamos já para Guatemala, vamos fazer algumas comprinhas aqui
pequenas, mas que dão uma pequena economia e no final do mês, de centavo em centavo, a gente faz uma grande economia. E o foco hoje são comprar enlatados, porque sempre salvam a gente, principalmente nos dias de correria. Levar um salzinho tá R$4,90, lempiras. No último mercado que a gente fez, eu mostrei pra vocês, ó, que eu comprei esse café hondurenho, é muito bom. Eu tomei quase inteiro lá com a rapaziada, agora eu vou levar de novo. Esse cafezinho aqui é top, demais, é muito bom. O pão integral que tá 55. Espaguete 7,50. E aqui tem essa água com gás saborizada. Gente, não é refrigerante, é água com gás, só que saborizada, bem bom. E esse aqui é um chá gelado colombiano e é o melhor de todos. Olá, buenas tardes. Deu boa por aqui, fizemos nossa comprinha. E aí, vamos pra Guatemala ou vamos pra Guatemala? Ah, tá cedo, né? Acho que podemos ir. Uma coisa sobre o mercado é que você sempre fala, vocês nunca compram frutas e verduras no mercado. E sim, a gente não compra isso no mercado, a gente sempre vai em feiras pra comprar, que as coisas são muito mais bonitas, mais gostosas, orgânicas e muito mais baratas que o mercado. Então uma coisa que a gente aprendeu que geralmente fora do Brasil, feira nem se compara. Então por isso que a gente nunca compra nada aqui e eu acho que a gente pode ir pra Guatemala agora. Partiu. A fila de caminhões denuncia. Estamos chegando na fronteira. E eu confesso que é uma fronteira que me deixa muito animada, muito feliz, mas também um pouquinho triste, porque Honduras foi um país maravilhoso, foi incrível, é um país lindo, as pessoas são super, super simpáticas e eu confesso que eu vou ficar com muita saudade de Honduras, mas também tô super feliz por nós continuarmos viagem, que também vamos passar por alguns lugares maravilhosos ainda na Guatemala, depois Belize, México, Estados Unidos e eu tô bem animada. Então, fronteira sempre dá esses sentimentos em mim, assim, tipo de tristeza por estar saindo do país e alegria aí, por estar... Opa, peraí, trocar dinheiro. Buena. ¿Lempira para Quetzal? Sí. Sí. ¿Cuánto está? A 29, pelamos ahora 30. Bueno. Bueno, ¿cuánto? 10, 20, 30, 2, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 40, 1040. 1040. Listo, muchas gracias amigo. Bueno, que le pague bien. Chao, suerte. Farmácia. Hola, buena. ¿Para hacer inmigración? Sí. 100 metros a la izquierda del edificio. Puede avanzar. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Que bonitinho. 100 metros no edifício, pode ser. Chegamos aqui, meus amigos, já trocamos lempiras, que é a moeda hondurenha, por quetzal, que é a moeda da Guatemala. Sempre que a gente troca de país tem que fazer isso. Agora ele falou ali, o guarda muito simpático, falou, 100 metros à frente na casa esquerda você dá a saída. Partiu agora dar a saída de Honduras. Bora ali. Eu não sei se esse passo aqui é integrado, ou seja, faz a mesma fronteira dos dois países em uma só. Vamos descobrir agora. Pequena estrutura. Já é tudo, ó. Ali, ó, saída de Honduras e entra na Guatemala. Olá, buenas tardes. Olá. Conseguimos dar a saída de Honduras, agora vamos entrar na Guatemala aqui. Olá. Já conseguimos dar a saída aqui de Honduras, entrar na Guatemala. Um senhor bem fofinho ali. Vamos dar a saída do carro e entrar na Guatemala com o carro. Aqui já achamos a aduana, que é onde dá a entrada e saída do veículo. Olá, buenas tardes. Sí. Listo. Gracias. Gracias. Vou guardar isso aqui. Sem perder tempo.
Guatemala, amigos. Já estamos novamente em solo guatemalteco. Eu vou falar pra vocês que fronteira gostosinha, tranquila, fácil de fazer. E o processo aqui padrão. Então, saída de Honduras, apenas apresentamos. Gente, Que susto, cara. pra que isso? Nossa, concentrado aqui, quase matou no coração. Gente, pra que isso? Bom, saímos de Honduras, apenas apresentamos o passaporte. Entrada na Guatemala também, apenas o passaporte. Saída de Honduras do carro, então a gente sempre tem que fazer o nosso processo com a imigração e o carro com a aduana. Então também foi super tranquilo, só apresentamos os documentos do veículo ali e não tivemos que pagar nenhuma taxa, nem para sair de Honduras e nem para entrar na Guatemala, o que foi maravilhoso. Isso porque nós estávamos com a nossa TIP, que é uma permissão de ingresso temporário, de importação temporária. Ela está da Guatemala, ela estava suspensa, então a gente não precisou pagar nada, mas caso fosse, por exemplo, a primeira vez que a gente entrasse na Guatemala, nós teríamos que pagar ali um valorzinho referente a um card que eles colocam. Mas foi uma fronteira muito econômica. Muito tranquila. Muito tranquila, muito boa. Levamos, gente, menos de 1 hora para fazer o processo inteiro, ó. Sem reclamações. E agora de novo em solo guatemalteco, meus amigos. Nós temos apenas 10 dias para ficar nesse país, porque nosso prazo está acabando, da América Central. Da renovação da América Central. E nós temos que andar o máximo possível aí hoje para ver onde nós vamos dormir. Vamos embora. Olá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde sacas tu pasaporte, perdón? Sí. Solo un segundo. ¿Qué país? De Brasil. Brasil. Brasil, sí. Tá bem, gracias. Listo, gracias. Vamos seguir. Paradinha policial aqui na entrada do país, como rotina, sempre assim, entra no país, tem uma paradinha policial, confere o documento de novo, pronto. Agora sim, Guatemala, bora. Ai, caceta. Olá, buenas, como está? Revisando pasaportes, señores. ¿Cuántos vienen a bordo? Solo dos. ¿Me dieron los dos pasaportes? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Suerte. Tchau. Mais uma paradinha. Vejam a diferença, nós viajamos já pela parte das montanhas da Guatemala e não fomos... Olha o tamanho desse rio. Olha aqui. Nossa senhora, gigante. Nossa. Motagua. Nossa. Caraca, tá enorme, tá cheio, né? Tá cheio. Nossa senhora. A parte das montanhas da Guatemala nós nunca fomos parados pela polícia. E aqui já fomos parados 2 vezes porque, como a gente falou, é uma rota de refugiados, uma rota do narcotráfico. Então o controle aqui na fronteira, perto da fronteira, é muito maior e a gente consegue sentir isso na pele. Em toda a América Central aqui nós fomos parados pouquíssimas vezes pela polícia. Eu acho que eu só me recordo uma vez no Panamá. Eu acho que foi. E Só agora isso. aqui na Guatemala. Nós Costa nunca... Rica não pararam, Nicarágua não pararam, El Salvador não pararam. Honduras mesmo, nem vimos a polícia por lá, então só mandava passar ou nem olhava pra gente. Então assim, nós fomos pouquíssimas vezes parados pela polícia, não tivemos nenhum problema até o momento. E agora vamos rodar, nós queremos chegar mais ou menos até a cidade de Rio Dulce, que fica a cerca aqui de 85 quilômetros de distância. Dá mais ou menos 1h30 pelo mapa. Vamos tocar, a previsão de chegar lá já meio-noitinha, mas acho que dá tempo, né? Vai dar boa. Vai dar boa. Devagar se vai longe. Vai, manezinho! Hola, buenas tardes. Una casa rodante. Son los turistas de Brasil. Listo. Gracias. Buena. Con la licencia y la tarjeta de circulación del Sí. ¿Este permiso? vehículo. Sí, listo. Feliz viaje. Gracias.
Buenas. Buenas. ¿Cómo está? ¿Se puede parquear por aquí en la noche? ¿Sí se puede? Sí. Hay que pagar 20 quetzales. Perfecto. Ah, yo te cuido todo. Bien, perfecto. Deu boa por aqui, conseguimos um lugarzinho para estacionar no posto de gasolina. Pagamos 20 quetzais pro guarda que trabalha aqui. E mirem, conseguimos um ótimo lugar até embaixo da árvore. Os caminhões estão mais para aquela parte ali. E vamos arrumar nossa casa para dormir e tomar um banho também. Agora vejam o que aconteceu com nossa gaveta. Abre aí, meu amor. Muito bom. Muito obrigada, meu amor. A mulher fica feliz, o homem fica feliz também. Chega mais pro lado aí? Dá. Aí, tá mais perto do chuveiro. Chegou a hora do banho, já armamos nossa barraquinha ali atrás, chuveirinho, água ligada, tomando banho.